Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, hoje diretamente aqui de Cacoal, né? E já vou deixar um recado, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, Momento Chave Podcast, Instagram também, Momento Chave Podcast, estamos no Spotify e gostaria de agradecer às empresas, parceiras e patrocinadoras do Momento Chave Podcast, muitas delas desde o início, aí com o Momento Chave, desde 15 de novembro de 2024, agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinnet Fibra, a Credcis Sudoeste, Farmácia Popular Bom Jesus, a Master Copiadora, né, que é quem fornece os nossos kits personalizados aí para os nossos convidados. Depois a nossa convidada hoje ilustre vai ter acesso também a esse kit da Master. Agradecer também lá em Rolim ao Estúdio Vivance, né, Simon e a Joyce, registrando lá em Rolim de Moura todos os nossos episódios. E sem mais delongas, apresento a vocês aqui hoje a doutora Raíssa Simonato. Doutora, seja muito bem-vinda ao Momento Chave Podcast e grato por tirar um tempo aí para compartilhar bastante coisa boa com a nossa audiência. Obrigada, Bruna. Eu agradeço o convite. Sou nova nisso daqui, mas estou aqui para ter as nossas trocas, ver o que eu posso acrescentar com o canal e trazer o que a gente tem de novo na cidade de Cacoal no que se diz respeito à medicina, cardiologia. Ótimo, doutora. A gente vai, antes da gente entrar, né, na parte da cardiologia, sua especialidade, né, você tem muita coisa nova para trazer também, que você já esteve falando aqui nos bastidores para a gente, mas eu queria começar explorando um pouquinho dessa pressão, digamos assim, dessa decisão que muitos médicos precisam, né, ter, e como é que foi esse momento para você de se formar e começar a atuar, e como é que foi lidar com essa pressão, né? A responsabilidade da profissão, que eu acredito que, apesar de ter residência, fazer residência, estágio, a partir do momento que você corta as asinhas ali da faculdade, acredito que é uma emoção totalmente diferente. Como é que foi para você, doutor? Bruno, é assim, eu acredito que hoje isso esteja ainda mais complicado, mas eu meio que, para mim teve tudo isso, eu me recordo da fase inicial ali que foi bem difícil, mas eu sempre soube o que eu queria ser, ser médica para mim, essa parte do cuidado, sempre foi, eu nunca pensei que eu fosse ser outra coisa na minha vida. Então, quando você é vocacionada, parece que até as coisas difíceis parecem fáceis. Né? Eu costumo dizer, inclusive, que quando você vê uma pessoa fazendo algo com muita facilidade, mesmo que aquilo seja difícil, é porque aquela pessoa nasceu para fazer aquilo ali. Mas, sem dúvidas, você sair de casa, eu saí de casa eu tinha 15 anos, fui fazer colegial, voltei, vim, inicialmente, voltei para a minha família de Paraná, voltei para Cacoal para fazer medicina, morar sozinha, eu tinha 18 anos. Só que, por mais que a etapa de faculdade é uma etapa que tem as suas dificuldades, mas hoje, quando eu recordo, para mim é a melhor fase da minha vida, foi a fase de faculdade. Foi ali que eu conheci as minhas inspirações de médicos, de pessoas. Eu acho que era um cenário muito diferente do que é hoje. Eu percebi, assim, que existia muito mais sobre vocação em ser médico do que um status, do que só uma segurança financeira, ou eu percebia... talvez ali aquele período que a gente teve, né, a pandemia, que começou mais essa parte do EAD. Então, assim, isso distanciou um pouquinho sobre o aluno, o professor. Na minha época não existia isso. E é ali onde os professores pegavam na mão da gente para prescrever, para o contato direto. Então, assim... A fase da parte da escolha da especialidade foi, inclusive, muitos nem sabem, mas eu inicialmente comecei na pediatria, tive a oportunidade de trabalhar antes de começar a fazer residência, o que é muito legal para você entender o que é médico. Fui para São Francisco do Guaporé. Caramba. Ia de manhã, trabalhava num posto de saúde, à noite fazia plantão no hospital. Foi ali que eu conheci
que eu vi duas coisas. Eu aprendi sobre pessoas e um perfil de pacientes que eu amo até hoje, tenho um carinho enorme do pessoal daquela região, que eu aprendi sobre pessoas que te pagam com galinha, e isso é muito legal, é muito gratificante. Diferente, né? E também foi ali que eu vi a necessidade da gente ter uma qualidade técnica para fazer as coisas bem feitas e não ficar ali só na zona de conforto, sendo só clínico, porque é você trabalhar num caos desorganizado. E aí depois comecei a fazer pediatria, eu gosto demais de crianças, quem me conhece, acompanha meu Instagram, sabe disso. Eu tenho uma afinidade muito grande, sempre estou rodeado de crianças, é grande demais para eu ser pediatra. Então, eu vi que não era a minha área. E eu tive um professor na faculdade, que era um professor muito bacana, cardiologista, Dr. Saulo, e que me inspirou muito, apesar dele ser muito mais tranquilo do que eu, mas me mostrou sobre essa parte técnica da cardiologia, do paciente como um todo, e foi onde surgiu a vontade. Quando eu vim para Cacoal, comecei a namorar com meu marido, né? Então, quando eu tive que tomar essa decisão em ir embora para fazer residência, eu tive que deixar meu marido aqui, ir para Curitiba, e lá fiquei 2 anos, fazendo a subespecialidade que eu já tinha feito clínica aqui. Inicialmente, eu até comecei clínica médica lá também, mas optei em fazer a clínica médica aqui em Cacoal, no Hospital Regional de Cacoal, no sentido de que era minha casa e o meu pensamento era assim, é aqui em que as pessoas vão conhecer quem eu sou como médica, e não adianta depois eu voltar como especialista, você é só mais uma, então eu vou me dedicar. E durante o meu período de residência aqui no regional, eu ficava atrás do cirurgião, Dr. Cláudio Queiroz. Eu era uma residente de clínica que vivia fazendo os corre da cirúrgica, sempre assim, muito comprometida com os pacientes. E quando eu voltei como cardio, essas portas em que eu abri durante o período da residência estavam todas abertas nesse retorno. E foi muito bom. Daí você chega na cidade, você tem que se adaptar ao serviço. O Hospital dos Acidentados, naquela ocasião de 2020, abriu o Dr. Marcos, a doutora Renata Azevedo, abriram as portas para mim. Eu não me esqueço, Dr. Marcos, você chega desempregada, né, na cidade. Aí o Dr. Marcos falou assim, minha filha, é o seguinte, meu hospital está de portas abertas para você. Se você quiser fazer consultório, você faz. Se você quiser trabalhar com plano de saúde, você atende. Se você quiser fazer apenas exames, você faz. A única coisa que eu não posso que você perca. Eu não posso que você não está permitido em fazer no meu hospital. Deixar de gostar de pessoas. Colocar as pessoas como prioridade. Enquanto você gostar de pessoas e as pessoas forem a sua prioridade, o nosso serviço está de portas abertas com você. Foi aí que eu comecei na cidade de Cacoal. Voltei à parte de... Eu sempre gostei um pouquinho da parte da docência, dava aula na faculdade, residência, e aí vieram as crianças, né? Aí quando veio as crianças, aí algumas prioridades se inverteram, veio a pandemia. Estar grávida na pandemia foi talvez um desafio bem grande para mim como médica assistente, tá ali no Euro, em contato direto com os pacientes. Na época do Covid, eu lembro que eu estava, sei lá, com 9 meses, entubava paciente. Que teoricamente não era Covid, mas no final era isso que descompensava os corações. Talvez foi um desafio muito grande. E foi assim que eu comecei. Qual foi a primeira grande decisão como médica, doutora, que você se lembra assim que você teve que tomar? Você fala
Em relação ao Em paciente, relação ao ou até de paciente. vida, né? Nossa, Você comentou um nossa. pouquinho da questão de dar residência, de Aham. repente, né? De ficar aqui no regional, mas tem alguma outra aí, uma decisão que te marcou Eu mesmo? acho que todas as fases, assim, Tem um, né? né, primeiro entrar na faculdade, talvez essa não foi um grande problema, porque eu sempre soube que eu queria Que ser você médica. queria. Depois foi essa questão de você começa a trabalhar, você começa a ganhar dinheiro e tal, daí você tem que parar e ganhar uma bolsa e trabalhar Ajustar. que nem condenado quando você é residente. Daí você sai daquilo ali e volta a ser mandado, aliás, muito mais mandado do que quando você era na. E aí depois, quando você entra no mercado de trabalho, novamente, você tem que, e no meu caso, graças a Deus, e graças a muito trabalho também, você tem que fazer escolhas sobre o que perfil de profissional que você vai ser, né? Você vai ser um profissional, porque tem aquele que oferece tudo e não entrega nada, Uhum, né? tem. E tem aquele que oferece o que você nem tá vendo, na verdade, que ele tá oferecendo e talvez te entregue mais. Para mim, assim, o que agora isso está começando a ficar um pouco mais leve, mas as decisões mais difíceis são sobre a balança da vida pessoal e profissional. Esse Sem equilíbrio. esse equilíbrio de eu tenho 2 crianças, de, até qual ponto eu estou suprindo que a maternidade o que eu deveria suprir, em troca, às vezes eu tenho a sensação que eu me dou muito mais para os meus pacientes, para a família dos meus pacientes, do que para minha própria família. Aí você tem que sempre estar ali naquilo ali. Ai, tem o marido, tem você como mulher, tem a sua família, tem a sua casa, tem a sua demanda. Você como pessoa, como mulher, você tem que fazer, você tem que estar bonita, você tem que se cuidar, ao mesmo tempo você tem a sua parte profissional, que é o seu, querendo ou não, é o amor da minha Uhum. vida também, né? Então, sim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É É, assim? É assim? É, é é no verdade mesmo essa Nossa, afirmação, doutora? total, total. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Em relação, assim, às tomadas de decisões de vida, eu sou cardiologista, então eu tomo decisões sobre o que fazer com a vida Todo dia. daquela pessoa todo dia, o tempo todo. Eu achei que com o tempo eu iria ficar cada vez mais segura e mais tranquila. E por ao contrário, com o tempo, mais segura sim, mas mais segura de que eu preciso fazer tudo. Até os meus amigos, assim, eu sou bem Caxias no sentido, tem vários que ficam muito puto comigo porque tem que fazer xixi num pote 24 horas e guardar. Deles falam, mas amiga, precisa, porque se fosse um paciente eu faria isso. Com alguns pais de familiares de médico, assim, falam assim, ó, se fosse paciente eu faria isso, não é porque é seu pai que eu não vou fazer. Uhum. Meu parceiro agora de trabalho, Dr. Hadib, meu pai, leva ele para o hospital, faz eletro, faz enzima, vai nananã. Não, se fosse paciente eu faria isso. Tá bom, beleza, eu vou fazer. Então, a minha profissão é, no mínimo, arriscada sobre as. E qual o peso disso pra você, doutora? Não tem. Pra mim, não tem peso Essa assim. responsabilidade hoje. Peso. Tem vezes que É você se porque. pega pensando nisso, ou no tamanho da responsabilidade. Para um médico, isso é igual a cardiologia. Isso tem momentos que você vai deitar e pensa, caramba. Não, eu sempre, na sequência dos fatos, eu sempre reviso os pacientes que eu vi no dia. Graças a Deus, assim, a gente tem tido resultados muito, muito, muito mais assertivos do que não assertivos. Mas com certeza deve ter falhas e tem falhas aí neste caminho. Para mim, que nem eu falei no início, quando você nasce para aquilo, parece fácil o que é difícil. Então, assim, para mim não tem um peso. Eu tenho a pirâmide da minha vida, se ela não fecha, se eu não tiver
exercendo minha profissão. Recentemente falei para uma amiga, eu falei, amiga, se eu ganhasse na Mega Sena, seria maravilhoso, mas eu acho que eu não deixaria de ser cardiologista. Porque, claro que eu preciso de dinheiro, claro que eu preciso pagar minhas contas, mas eu amo tanto o que eu faço. Tem um Eu amor importante, né? faço com tanta dedicação, eu gosto tanto das histórias dos meus pacientes, de acompanhá-los por muito tempo, de passar por momentos da fase da vida deles, quando perde um ente querido, eles me avisam, mandam mensagem. Hoje um paciente, doutor, meu filho mora lá nos Estados Unidos, ele quer seu telefone. Eu falei assim, mas por que ele quer meu telefone? Ah, porque ele quer saber sobre o meu estado de saúde, eu posso passar? Tá bom, seu Luiz, passa, mas pede para ele me ligar em horário comercial do Brasil. Então, assim, eu gosto tanto disso e eu acho que eu tenho tanto a acrescentar na vida das pessoas e as pessoas têm tanto a somar na minha vida que talvez eu trabalharia um pouco menos e talvez eu ajudaria talvez mais se eu não tivesse a necessidade financeira, né, de ganhar numa Mega Sena, mas uma coisa é fato, eu não deixaria de trabalhar. Doutora, e como é que é para você, na sua opinião, a importância de inteligência emocional, principalmente para vocês que é uma especialidade que talvez tenha que tomar umas decisões, às vezes, muito rápidas, né? Então tem que Uhum. ter um preparo, você tem que ter um conhecimento ali para muitas vezes, em poucos segundos, ter que tomar uma decisão. E como é que é para você essa parte psicológica? Como é que você consegue, muitas vezes, se manter plena ou às vezes não se mantém? Não, normalmente, Mas como é que normalmente, é a normalmente é. inteligência emocional até para equilibrar? Você já falou de dos desafios é equilibrar A vida pessoal. profissional com pessoal. E como é que você enxerga o papel de você trabalhar sempre a inteligência emocional? Bruno, eu acho que essa inteligência emocional, ela é com o tempo, né? Assim, que a gente, a maturidade, tanto na sua vida pessoal quanto na sua profissão, elas meio que caminham junto. Então, esse período de residência, quando você fala residência, você reside num hospital. Onde eu fiz residência, a gente tinha um fluxo de pacientes graves gigantesco. A gente tinha a unidade de dor torácica com 12 leitos de paciente infartado. A gente tinha 5 salas de hemodinâmica fazendo uma média aí de 30 a 40 cateterismos dia. Tinham 5 equipes de cirurgia cardíaca operando e uma UTI cardiológica de 25 leitos. E que por 2 anos eu vivi isso todos os dias da minha vida, se não 24, não foram 24, mas foram 18 horas por dia, se contar bem. E normalmente o residente, a bolsa é muito pequena, então você acaba tendo que trabalhar os finais de semana, à noite, para você melhorar a sua renda. E você tem que morar fora, em Sim. outro estado. Então, daí você acaba pegando plantão. E eu sempre amei urgência e emergência, assim, sempre amei. Quem me conhece, eu sou uma pessoa muito informal, mas nasci para fazer isso, infartado, parada cardíaca, isso tá no meu sangue. Eu dei um passo para trás porque isso não tem hora e para quem tem família, mulher, esse não ter hora se torna um grande desafio. Problema. Então, a minha inteligência emocional vem do que eu vivi uma experiência técnica muito intensa, estudar. A gente, todos os dias eu me pego tendo que estudar algum tema, me atualizar em alguma coisa para oferecer o melhor. E eu sou muito sincera, inclusive, para o paciente, assim, ó, até aqui eu consigo resolver, daqui para lá eu não consigo. Então, assim, você ter a experiência da sua formação, mas o tempo de profissão, se atualizar e é o que faz você manejar essa inteligência emocional. E muitas vezes alguns pacientes falam, ai, fulano, médico, fulano. O médico é um ser humano, então, assim, o dia que
é óbvio que se você for no meu consultório e eu tiver com problema. Quando eu tô com problemas dos meus filhos, dificilmente você vai me ver no meu consultório, porque a probabilidade de eu conseguir. Eu sou muito transparente, então a Sim. probabilidade de eu estar ali com meus filhos com um problema importante é bem pequena. Eles são o meu fator de descompensação. A minha inteligência emocional vai até a página 2. Selene Teodoro. Se eu brigar com o marido, eu ainda vou trabalhar, mas se o meu filho não estiver legal. Então, assim, nós somos seres humanos. Então, o nosso desempenho depende muito do que eu tenho no meu contexto de vida. Sim. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas. E acima do que eu acho, é eu estar aberta a aprender. Eu estar aberta a todo dia aprender algo com alguém. Quando um tiozinho me fala que chá de melão São Caetano melhora o diabetes, eu falo, e como é que você faz esse chá? Porque talvez realmente melhore. Ai, que berinjela. Às vezes eu falo assim, seu fulano, eu não aprendi isso na faculdade, mas eu também não gostaria que você deixasse de tomar meu remédio de colesterol. Mas vamos fazer assim? O senhor diminui o torresmo, toma a estatina e toma água de berinjela. Combinado? E como é que você faz a sua água de berinjela? Entendeu? Então, assim, e pode ser que funcione, porque realmente a gente não trabalha com. Não tem esse conhecimento. Nada conclusivo, né? E os estudos, a evidência científica dessa parte fitoterápica, elas são muito limitadas. Sim. E muito manipuladas pela farmácia também. Também. É isso. Doutora, e falando agora de Cacoal, o mercado de medicina em geral, como é que você hoje fosse começar, saindo agora, acabou de terminar a faculdade novamente, a residência, como é que você enxerga um caminho para se estabelecer no mercado? O que um médico ele precisa para se tornar referência na sua especialidade, na sua cidade? Para você, como é que você enxerga isso? Realmente agora, eu acho que com esse tanto de faculdade que a gente tem, com esse tanto de profissionais formando na área médica, realmente é um cenário para quem está começando um pouco mais delicado. Mas você tem que ter duas coisas, eu sempre falo isso para os meus residentes. Conhecimento técnico, que é saber sobre a doença, sobre o tratamento. Hoje, inclusive com esse tanto de inteligência artificial, tá em qualquer livro, tá em qualquer site. Essa busca por estudar, pegar o livro, ler, aprender tecnicamente, ela tem que ser constante e ela é a base. Mas você tem que saber sobre pessoas, você tem que gostar de pessoas, você tem que ter empatia com a vida das pessoas. Você está lidando com as pessoas no momento mais crítico da vida delas. Você está lidando com a família, você está lidando com o paciente, você está lidando com uma situação que você pode mudar a vida da pessoa por inteiro, com o ônus e o bônus da sua profissão. Então, hoje, eu acho que para quem está chegando, primeiro, não ir pelo modismo. Agora, com essa parte, a mídia tal, o que você vê no Instagram não é verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que ser ético sobre, até aqui eu estou fazendo isso para causar o bem. Daqui para cá, a minha intenção é financeira. E você tem que tomar cuidado para você não financeiramente se deslumbrar e passar a fazer o mal. Se perder, né? E se perder. Então, assim, para quem sai hoje, eu tenho uma amiga muito querida que está nessa fase de decisão. Falei, olha, eu acho interessante você fazer... ela já vem de áreas de... Ela era educadora física antes, tem muito contato com esse pessoal de performance e tal. Mas ela é uma pessoa muito boa, muito, muito boa com as pessoas. E aí ela... Ai, amiga, o que você acha de eu fazer algo de imagem? Eu falei, olha,
qual é a sua melhor qualidade? Saber lidar com pessoas, gostar de pessoas, ser uma pessoa de comunicação fácil, acessível, ser uma pessoa de bom coração. Bom médico, tecnicamente, qualquer um pode ser. Uma boa pessoa, só quem é uma boa pessoa pode ser. O que você tem de qualidade maior é o quê? Conversar com o paciente, ouvir o paciente, entender. O que você vai fazer? Rádio, imagem. Você quase não vai ter contato com o paciente. E então, assim, eu acho que você primeiro pensar por que eu estou fazendo medicina? É porque eu gosto de pessoas, ou porque eu gosto de dinheiro, ou porque. Então, assim, e sempre se colocar no lugar daquelas pessoas. Sempre. Então, comecei hoje. Para onde eu vou? Conhecimento técnico, primordial. Fazer uma pós uma vez a cada, sei lá, e se intitular aquela especialidade, eu acho no mínimo audacioso. Segundo, gostar de pessoas, não se vender, essa venda, eu falo que é vender sua alma pro capeta. Vou passar tal remédio porque tal farmácia me paga para passar tal remédio. Gente, você tem que passar aquilo porque você viu que aquilo tem evidência que funciona. Você acredita. Você acredita naquilo ali. Se der errado, você vai dormir. Porque, se der errado, você vai dormir porque você não estava com aquela intenção de prejudicar o paciente, né? Então, quando você alia, eu acho que tem que ter uma boa estratégia de marketing. Eu acho que tem. Só que estratégia de marketing, para quem não tem conteúdo, é mais do mesmo. Só foto bonita no Instagram, Cara, isso não é legal, isso não faz... É legal você ter conteúdo. Acho que é necessário, né? Hoje, no cenário atual, você tem que aparecer. Eu, por muito tempo... Oh, meu Deus, ainda não... Rede social. Te falar que eu... Nossa, meu Deus, eu passava mal, assim. Mas hoje, para mim, já também não é um tabu. Falar que eu não amo. Eu amo fazer consulta, eu não amo conversar com o paciente, eu não amo fazer isso. Mas eu vi que é importante para trazer informações válidas, informações baseadas em evidências, em estudos científicos, e não informações visando... As minhas informações são para que os meus pacientes e as pessoas que querem me conhecer vejam a minha forma de trabalhar. E não vender um produto ou uma ilusão para ludibriar as pessoas e ganhar dinheiro. Exato. Quando o dinheiro passa a ser a prioridade, você não entendeu nada. Claro que ele é importante, mas ele não pode, numa relação médico-paciente, ele não pode estar na frente. Ele não pode. Doutor, antes de continuar, eu vou dar um breve recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E seguindo, doutora, você falou um negócio que eu já comentei com algumas pessoas, né? Essa questão, talvez, da pandemia para cá, né? Eu vejo muitas pessoas próximas de mim, colegas, assim, que
tomaram esse rumo da medicina, né? Só corroborando com o que você tá falando. Tomaram o rumo da medicina e muitas vezes tá... Onde tá fulano, né? Às vezes só vê por rede social, às vezes nem aparece. Ah, onde tá o fulano? Ah, o fulano foi fazer medicina não sei aonde. Aí você foi fazer medicina? Aí você pensa assim, cara, mas ele não gosta de gente, ele não tem trato com gente. Não que isso não possa talvez se construir, né? Mas Você pode fazer outra especialidade, né? exato. E realmente eu concordo, né? Nesse ponto, talvez porque em alguns locais específicos, né, saturou um pouquinho e aí as pessoas vão mais pelo dinheiro, né? Então esse é um negócio que, principalmente medicina lidando com vidas, né? O meu pai tem farmácia em Rolim de Moura desde 1991. Então é um negócio que assim já passou, ele já de vez em quando a gente conversa sobre alguns médicos de lá mesmo, né? Então eles às vezes até ligam para um médico, conversa, né? Então ele tem autoridade também às vezes para falar mais sobre médico isso, que né? muita gente. Conversa, Os e farmacêuticos de conversa antigamente e é mais médico compartilha, do que muito e médico. compartilha algumas informações também. Mas aí eu queria, antes da gente entrar no contexto da cardiologia, doutora, eu queria te perguntar mais uma coisa que você tocou aí, a questão da IA. A IA, como é que é a IA com seus pacientes, a IA no consultório? Hoje tem muito mais paciente que já chega com a resposta pronta ali para você, fala, doutor, ó, mas eu vi isso aqui no chat GPT, como é que é? Eu adoro os curiosos, Bruno. E É. assim, os meus residentes, mais uma vez, eu sou a louca da IA. Adoro a IA. A IA, para mim, é uma ferramenta que eu consigo dar mais tempo na minha consulta e depois eu sintetizo a nossa consulta, eu dito e o meu aplicativo, eu tenho uma consulta, a minha consulta é 45 minutos e durante 40 minutos eu só converso com o paciente olhando para o paciente. Nos últimos 5 minutos eu clico no meu aplicativo, resumo a minha consulta, ele faz uma consulta, ele gera uma consulta extremamente detalhada com o exame físico que eu falei, com o resultado dos exames. Normalmente na cardiologia a gente tem muitos exames, e eu coloco a conduta que eu quero para esse paciente, eu quero tal exame, eu quero encaminhar ele para uma outra especialidade, eu quero que faça uma monitorização residencial daquela pressão e eu quero por 15 dias. Então, ele vai já gerar minha tabela para 15 dias de aquela monitorização manhã, tarde e noite. Não, mas eu quero que você inclua aí também o HGT, que eu quero que ele coloque, além da pressão, o batimento, eu também quero que ele coloque o DES. Ele faz tudo isso para mim em 3, 4 minutos, eu entrego papéis, relatórios, um sumário de consulta extremamente completo, que se eu precisar encaminhar para um outro colega, para um cirurgião cardíaco, para fazer algum procedimento invasivo, eu tenho isso muito bem feito, sem comprometer meu tempo de qualidade com esse paciente. Então, para mim, a IA é fundamental, mas ela não me diz o que eu falo, o que eu devo fazer. Ela não olha para o meu paciente, então ela é extrema. Não toco o meu paciente, não escuto o meu paciente. Inclusive, eu tenho uma dificuldade enorme para consultas online. Não me adaptei. Primeiro, que eu sou cardiologista, eu preciso auscultar. Numa exceção, numa necessidade de apenas avaliação de um exame de laboratório, numa pré-consulta antes da consulta presencial, eu até faço. Senão, eu não consigo fazer, porque a minha especialidade requer que eu auscute esse paciente, que eu escute os sinais dele, eu escuto o batimento, eu escuto o coração. Então, como que eu vou fazer isso só numa consulta online? Até num retorno, até consigo fazer, mas eu também não gosto. Eu ainda tenho um pouquinho daquilo do contato, os velhinhos abraçados. Eu tenho ainda bastante disso daí. Então, a IA veio para ficar, veio para somar, mas ela já me perguntaram assim, esse argumentador para mim não é o problema. Mas já me perguntaram assim, você não tem medo de ficar sem emprego? Que agora tem todas as respostas. Eu falei assim, então tá bom, quando seu pai infartar, você manda uma mensagem pro chat GPT. Inclusive quando você for ganhar neném, também dá para você ver como é que é o passo a passo do parto. Gente, tem coisas que, quando a coisa se torna realmente severa, não tem IA que substitua. Isso é fundamental você falar, né, doutora? Que é tipo,
É a IA como potencializadora do seu negócio. É você usando ela para estar com você ali, melhorando a eficiência do seu trabalho, né? Otimizando o tempo. Então, tem muitos profissionais que caiu nessa, né? A IA vai roubar algumas profissões. Na verdade, o que eu acredito e concordo também, né? A IA vai substituir aqueles que não sabem trabalhar com ela. Você usando ela, ela é uma ferramenta para o seu trabalho. Potencializa, né? Ela potencializa. Eu não me. Por ao contrário, eu me sinto. Ela foi um facilitador. Quando eu comecei a faculdade, tudo era quase que à mão. O regional tinha pouquíssimos computadores, a gente fazia as prescrições às mãos. Hoje, eu ditar uma prescrição, que eu dito em 3 minutos, uma prescrição que eu demoraria, sei lá, pelo menos uns 20 minutos para escrever, e fazer uma anamnese completa, aquela Leva anamnese. tempo, né? Não dá Leva tempo. E com a IA eu consigo. O que eu não gosto é assim, ó. Eu não gosto dos atendimentos robotizados. Inclusive, eu tenho a minha secretária, uma pessoa, um ser humano, Graciele, lá, que fala com a pessoa, responde. Eu já falei, nenhuma mensagem automática. Bom dia, feliz aniversário. Ou você manda um áudio meu falando, fulano, feliz aniversário, fica com Deus, nananana, ou não manda, porque eu não gosto de receber mensagem automática que eu fui lembrado pela IA. Tá doido, isso não é lembrar. Então, Exato. às vezes umas ferramentas de facilidade, assim, o paciente, não tem como o paciente ter contato comigo o tempo todo, não tem como, isso é totalmente inviável, até porque daí você não consegue filtrar ali o que que é urgência e o que que não é Sim. urgência. Mas você ter o celular, você ter o contato da secretária, você falar com uma pessoa, você não receber uma mensagem automática de que acho que isso é fundamental. E é o que vai se tornar cada vez mais. O trabalho humano é muito mais caro do que a IA, Com né? certeza. Então, eu acho que em muitos lugares isso vai ser cada vez mais intenso. Mas os meus projetos de vida e de profissão e o que eu me propus a fazer foge bem do trabalho técnico da IA. É Exato. muito mais trabalho humanizado, assim. Doutora, e agora a gente entrando na questão da cardiologia, eu queria perguntar para você qual a sua opinião sobre. Porque é uma área que eu vejo que demanda muito da prevenção. E a gente Uhum, tem uma cultura, né, de uhum. ser mais corretivo, digamos assim, né? Exatamente. Como é que você vê para onde a gente está caminhando, doutora? Como humanidade, como sociedade, né? A Aham. questão dos hábitos, como é que você lida com isso lá no seu dia a dia também no consultório? Ó, isso foi até um marco, assim, na minha vida profissional. Aqui, eu trabalhava, eu era cardiologista apenas do Hospital dos Acidentados. Quando você vai para o Hospital dos Acidentados, é que normalmente já aconteceu alguma coisa e você tá ali ou porque você infartou, ou porque você teve uma dor, ou porque você já tem uma doença já estabelecida. Uhum. Apesar que lá tem ambulatório, assim, normal, mas nasceu em mim, já tem há mais de um ano, assim, a necessidade de atender principalmente esse público do cuidado, tá? Então foi dentro disso, dessa prevenção, que surgiram ideias e parcerias e os nossos projetos. Hoje eu faço parte do Acidentados, mas hoje eu faço parte eu sou parceira e faço parte da equipe da Neurogênesis. A Neurogênesis é uma clínica inicialmente idealizada pelo Dr. Douglas, neurocirurgião, como uma clínica de consultas ambulatoriais. Hoje a gente é situado ali onde era o antigo consultório do Dr. Leonilton, que é o nosso ancião e faz parte ali da nossa equipe. Então, a Neurogênesis hoje ela foi fundada pelo Dr. Douglas Domingues, junto com o Dr. Hadib, com a participação também do Dr. Leonilton, que é uma referência em neurologia do nosso estado. É uma pessoa que é de um grande prazer estar ali com ele,
vendo um clínico um neuroclínico de mais de 20 anos, eu acho que tá beirando os 30, não quero comprometer a idade de ninguém, né? Mas assim, uma pessoa que tem um nome tão consolidado de um trabalho legal nesse sentido. Então, eles fundaram a clínica e quando eu vi essa equipe, eu falei, Douglas, não tá faltando um cardio aí junto com vocês, não? Ele falou assim, Raíssa, inicialmente a gente não tinha pensado, mas eu acho que a gente tem tudo a ver. Os nossos pacientes têm tudo a ver. Os nossos problemas são as minhas pressões altas e muitas vezes minhas arritmias que causam os AVCs. O paciente idoso é um paciente multicomórbido. Falei, olha, eu tenho um projeto eu pretendo fazer uma clínica que traga toda essa parte dos exames não invasivos de cardiologia com facilidade, porque muitas vezes um paciente quer fazer um check-up, mas daí tem que marcar um exame num dia, outro exame no outro dia, eu quero colocar tudo no mesmo lugar, de forma rápida, prática, com o que eu não estiver habilitada tecnicamente para fazer de exames, que nós formamos uma equipe com outros cardiologistas, mas que a gente faça tudo isso no mesmo local. E foi aí onde surgiu, eu brinquei, a neurocardiogênese. Surgiu o projeto e hoje a gente tem lá na neurogênese mapa, Holter, teste ergométrico, ecodoppler cardiograma, tilt test. Temos uma equipe hoje, a gente está em 4 cardiologistas lá, cada um fazendo seus exames. E a gente viu que essa demanda aumentou muito. Esse paciente que queria o quê? Quer fazer o seu check-up, quer fazer a sua prevenção, mas não tem tempo para ficar indo numa clínica, indo outra. Então, a gente organizou, falei assim, mas a nossa equipe tem que estar centrada assim, se é um paciente que vem, principalmente o paciente de Rolim, paciente de São Francisco, paciente que não é de Cacoal, ele tem que vir, colocar os aparelhos, fazer as ultrassons, voltar no outro dia e para esse check-up ficar pronto e já passar comigo no retorno e a gente já dá um feedback para esse paciente. Esse paciente não tem tempo. E isso tem funcionado super legal, tem dado muito certo, é uma parceria que está casando muito bem. O volume nosso de pacientes hoje, graças a Deus, assim, é muito maior e é uma clínica de 1 ano de evolução. E deu tão certo que me fez abrir a mente para coisas maiores que a gente pode oferecer, que daí vem a questão dessa parte de performance. A gente tem um número de pacientes fazendo atividade física, academia, graças a Deus, isso eu sonhei, eu jamais imaginei que o meu olhar iria se abrir para isso tão cedo. As pessoas, principalmente depois da era boom Monjauro, né, estão extremamente preocupadas com o seu desempenho, com o corpo. E aí, a atividade física entra como pilar desse desempenho. Só que você fazer uma atividade física de alta intensidade numa pessoa que você não conhece nada da sua saúde cardiovascular é uma faca de 2 gumes. Então, foi aí onde surgiu agora o nosso novo empreendimento, que vai ser o setup cardiológico dentro da neurogênese. O que é um setup? É um centro de treinamento de alta performance, no qual nós vamos ter a esteira, o ergômetro de esteira, que a gente já tem, e que aqui em Cacoal, não sei se tem alguma clínica, eu acho que não, teremos o ergômetro de bike também, porque para você avaliar um paciente de corrida, não dá para ser na bike, e o da bike não dá para ser na esteira. Iremos iniciar agora, finalzinho de fevereiro, começo de março, já iremos começar com a ergospirometria, que é um exame que, além de avaliação da parte de doenças, principalmente se aquela falta diária do coração é do pulmão, se aquele paciente ali que está numa classe funcional de doença cardíaca muito avançada, se ele já é um paciente apto a transplante, além dessa parte de saúde, ele é um exame excelente para avaliação de performance.
ele te traz limiares de, até essa zona de treinamento, você está fazendo uma queima e você está ativando o seu, seu mecanismo anaeróbio. Daqui para lá, você já está fazendo um catabolismo. A frequência cardíaca legal para você manter o seu pace é uma frequência de tanto. Qual que é o seu objetivo? Você quer ser um atleta de maior velocidade ou de maior constância? E isso agora você quer começar a fazer um treinamento mais catabólico ou anaeróbico? Como que está a saúde do seu coração? Então, a gente vai conseguir oferecer essa análise completa sobre como está a sua saúde cardiovascular para praticar uma atividade física. A gente, infelizmente, está vendo aí para cima e para baixo um monte de gente passando mal nas academias. Recentemente, a gente teve sempre, uma vez por mês, a gente tem aqui em Rondônia um caso, ou uma parada cardíaca, ou um óbito. E tem ainda, que é algo que eu comecei uma pós relacionada a isso, além dessa parte de oferecer os exames completos para essa análise de performance, algo que é uma interrogação agora, assim, sobre essa questão do que é estético e o que é com finalidade de saúde ou o que é finalidade só estética. Que é um BO que é anabólicos, né? Anabolizantes. Que a gente também quer trazer esse paciente para a gente, não para prescrever anabolizante, pelo amor de Deus, mas também não para condenar. Você usa anabolizante, sai daqui, meu Deus, você vai morrer infartado. Não, é justamente para os alertas. É o uso sem um acompanhamento, muitas vezes, né, doutora? Porque tem, obviamente, quem vai para o esporte de alto rendimento, um fisiculturista, né, geralmente está bem acompanhado, né, tem toda a questão dos protocolos, mas não sei se é a questão do acesso que facilitou, a gente sabe que tem gente que também acaba não adquirindo da maneira correta, acaba pegando o mais barato, e aí esse acesso, né? Dos cavalos, que é mais facilitou, potente, né? Facilitou o acesso, e aí o pessoal muitas vezes não fazia atividade física, agora não, vou fazer, mas aí começa a fazer atividade física achando também que ou você fazer da maneira errada, você fazer usando um produto que não é adequado e também muitas vezes nem saber como é que tá a sua própria saúde, né? Às vezes é a pessoa que tá ali, é uma bomba relógio, mesmo se a pessoa começar a fazer atividade física, né? Então parece que a gente tá vivendo um momento que cada vez mais o acompanhamento ele é estritamente necessário, né? E como é que você enxerga, doutora, esse aumento também de infarto, AVC? A gente está tendo um aumento mesmo? Ou é a questão da mídia, redes sociais acaba sendo mais divulgado? A gente tem essa falsa sensação que teve um aumento? Não, está tendo um aumento, tá, Bruno? Está tendo um aumento e tem muito a ver. Tem uma questão de uma detecção precoce também, né? Hoje a gente tem métodos que conseguem te mostrar que antes as pessoas morriam e você nem sabia exatamente a causa. Então, hoje fica muito mais claras. Mas está tendo um aumento em pacientes jovens, de eventos cardiovasculares em pacientes jovens, sim, não tem um fato específico isolado, mas tem um acúmulo de coisas. É remédio para dormir, é remédio para acordar. As pessoas estão esse alto rendimento à custa de qualquer coisa. Então, você toma um remédio para você ficar acordado, aí depois você fica extremamente excitado, o coração acelerado, daí você toma um remédio para dormir. E aí você tem que aumentar, você usou aquilo de forma indiscriminada, você tem que aumentar aquela dose para você ter o mesmo efeito. Aí, às vezes, você tem que ainda associar café e um energético, o tamanho um Monster e um pré-treino. E um corpo em déficit de nutrientes já. E um corpo em déficit de nutrientes. E as pessoas extremamente estressadas, um dos maus do século tem sido distúrbios ansioso, depressão, síndrome do pânico, a parte... Então, essa mente que não está sã, sem dúvida, corrobora isso também.
essa busca para entregar tudo, assim, para você tá malhado, tá produtivo, você tem que ter um limite. Ainda nesse sentido, eu falo assim, ó, você vê uma pessoa forte, musculosa, não quer dizer que este coração ele pode estar grande, mas não necessariamente forte. O músculo cardíaco, ele cresce tanto quanto os músculos externos, só que não necessariamente ele tem força para fazer o que ele tem que fazer. Então, por um tempo, eu havia comentado isso já com você, por um tempo tava aqui a turma do que tá ficando muito rico prescrevendo anabolizante de modo geral, que é o pessoal dos implantes e entre mais, e a turma dos conservadores que tá ali, não, porque vai infartar, vai ter trombose, não, não, não. Eu fiquei um tempo aqui nessa turma, só que o que eu percebi é que assim, ó, muitas vezes as pessoas só veem assim, ó, o evento como o infarto. Mas antes de chegar nisso, existe um caminho em que você tem como você conversar com aquele paciente, ó, até aqui, falar que uso de esteroides, anabolizantes, os facilitadores. Existe uma dose segura? Não. Não existe uma dose segura. É sempre um ônus e um bônus. Mas existem alguns sinais que antes do negócio dar completamente ruim, você pode alertar. Ó, até aqui você ainda não teve um remodelamento caminho é longo, né? cardíaco, você não teve um remodelamento cardíaco, até aqui o seu strain ainda não baixou, você não está com evidências de fibrose, você não está com áreas de arritmia, você não está com um coração grande, então até aqui ainda não trouxe consequência. Isso eu não sei te dizer até quando, mas vamos repetir seus exames em tanto tempo, o seu colesterol, o seu hematócrito, por enquanto tá tudo bem. Eu não aconselharia você a usar, mas até aqui não te trouxe dano. Opa, sinal amarelo, aqui você já começa a ter uns efeitos assim, assim, assado. Opa, sinal vermelho, daqui para frente vai dar ruim. Vai ser uma escolha sua, porque não vai ser eu essa decisão é do paciente, mas ele tem que ter o conhecimento, A ciência, né, a disso. ciência de que ele está assumindo risco. E sempre um aconselhamento, fazer o paciente refletir. Qual é o seu objetivo com isso? É saúde? Você jura que é saúde? Entendeu? Tipo assim, não, eu usei, mas agora eu não vou mais usar porque eu já tive uma mudança de chave. Beleza, então se essa mudança de chave é real, então agora você consegue com atividade física. Ninguém aqui é hipócrita. Eu sou uma pessoa que eu sou vaidosa, eu faço musculação, também gosto dos facilitadores, mas mais grave para mim ainda se usar dessas substâncias mais grave, indiscriminadamente, ver as pessoas. Para mim, isso é uma falsa saúde. Mas eu não tô aqui para militar, para falar, não anabolizantes, show anabolizantes. Não, eu tô aqui para te mostrar quais são as consequências, e até aqui a gente está num território que atualmente, e eu só estou falando da parte cardiovascular, porque a gente ainda vem a parte dos cânceres, a gente vem a parte... essa semana eu vi um podcast falando sobre demência por uso de anabolizantes. Nós estamos tendo um boom de pessoas que colocam esses implantes. Eu tive uma paciente uma vez que colocou um implante desses que são anual. Ela nunca tinha usado, aí colocou o implante, ela teve que usar 4, 5 medicamentos de pressão para baixar essa pressão. E eu não tinha como tirar o implante. O implante é absorvível, assim, então você não tem nem como... Aí ela tomou 5, a gente percebeu que ele foi perdendo o efeito, que daí, para manter níveis pressóricos, ela tomava daí 4, 3, aí a gente viu. Então, assim, eu já tive paciente com 40 anos que primeiro teve uma oclusão arterial aguda e depois teve um infarto miocárdio, 42 anos. Não tinha história familiar, não era tabagista, não nada.
foi um implante e depois o uso de oxandrolona. Então, assim, eu não tô aqui para militar contra a causa e jamais colocar isso. Eu quero que as pessoas me vejam como um instrumento de cuidado e de sinceridade. Eu não ganho nem para tirar anabolizante de ninguém e nem para passar anabolizante para alguém. Eu ganho para te falar sobre a sua saúde, sobre a sua vida, sobre a sua qualidade de vida e ser sua parceira para suas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Tô aqui. Doutora, e se fosse para elencar 3 principais motivos de doenças cardiovasculares do que você tem mais visto no consultório, quais são os principais 3 fatores hoje? Fatores de risco para as doenças ou quais são as doenças mais Os predominantes? fatores de risco que levam às doenças que você mais tem no consultório. Sem dúvida, a obesidade, a obesidade é um pilar. A obesidade entra ali o sedentarismo, né? Que a gente coloca ali meio que junto. Nesse ponto da obesidade, a caneta ajudou? Nossa, meu Deus, é a primeira vez na cardiologia que eu posso tratar a obesidade, né? Lembrando que a minha finalidade de tratamento com essas canetas é para controle de fator de risco de doença. Eu não sou o tratamento com a finalidade estética. Então, assim, para o meu paciente cardiológico, que até o advento das canetas eu não podia tratar a obesidade, porque a grande maioria dos medicamentos faziam muito mal para o coração, sibutramina, desobese, anfetamina, meu Deus, matava as pessoas do coração na tentativa de emagrecimento. Então, com o advento Ozempic, Saxenta, Mounjaro, a Retratutida, cara, isso para mim é um cenário dos sonhos. É muito bom. Mas existem as outras coisas que daí você melhora uma, né? Mas a outra coisa que... Obesidade, sedentarismo. Obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, tabagismo. Talvez ali Porque, além de tudo, Bruno, quando a gente fala de doenças cardíacas, tem os fatores modificáveis e tem um fator não modificável, que é um BO, que é hereditário, né? Pessoas que têm a genética familiar com a propensão de infarto devem tomar muito cuidado, porque independente de você ser magro, saudável, do estilo de vida. Independente do seu estilo de vida, se for ruim, claro que você vai potencializar o que você nasceu. E hoje, inclusive, a gente tem exames, isso faz parte da minha rotina. Por exemplo, a lipoproteína A é um exame laboratorial barato que você consegue adicionar um risco ao paciente com um fator de risco importante de ter um evento cardíaco. Esse exame, vamos supor assim, eu tô te avaliando, Bruno, você é eutrófico, então você não é obeso, você não tem pressão alta, você não tem diabetes, mas você tem uma lipoproteína aumentada. Então, você tem uma maior susceptibilidade de formação de placas de gordura. Cuidado. Então, assim, hoje eu sempre falo com os meus pacientes, e isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Eu perco muito pouco pacientes de problema do coração. Eu quase não perco pacientes. Porque o paciente que se cuida, que toma medicamento, que faz o acompanhamento, normalmente não tem morrido do coração. Porque a gente tem muito recurso. Antes, coisas que a gente só fazia com cirurgia, hoje a gente já resolve percutaneamente. Com cateterismo, o paciente faz o procedimento e resolve. Você vai embora no outro dia, você faz os exames, saem o resultado na hora. A gente consegue fazer um cateterismo, pega o paciente interno de manhã, faz o CAT, na hora do almoço, eu já vi o resultado, eu já te falo, você não vai morrer de infarto, você coloca uma molinha. Não é para morrer do coração se você buscar ajuda. A não ser situações graves e que o boi já foi com as cordas, né? Aí já tem que fazer, né? Aí passou dos meus... Mas eu quase não tenho perdido paciente de doença cardíaca. Os meus pacientes, né? De modo geral, não posso falar. Doutora, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando quase ao final do nosso episódio. Eu queria que você ainda desse um recado para
para as pessoas, desse uma dica, olhasse para a câmera ali de repente, desse uma dica de saúde geral de prevenção, né? Nesse momento que a gente está vivendo, até os jovens, né? Dentro disso que a gente esteve falando, pra você deixar uma sugestão de estilo de vida aí. Bruno, se eu pudesse hoje, assim, e é o que eu falo para minha família, para os meus amigos, que essa pílula mágica da saúde não existe. E nem um monte de pílulas de suplementação que vai causar uma prevenção. Sem dúvida, o básico faz toda a diferença. Mente sã, corpo são, dormir bem, atividade física, alimentação balanceada. Mas você saber o que você tem, como vai a sua saúde cardiovascular antes de que aconteça um evento, tá muito fácil. Tem cardiologista um em cada esquina, né? Os exames estão amplamente disponíveis. O conhecimento está aí. Então, não espere ter um sintoma para procurar uma avaliação. Para quem a gente fica muito contente com esse boom de emagrecimento. Eu fico muito feliz com as pessoas estarem se cuidando mais, praticando atividade física. Eu achei que eu iria passar da minha vida ativa sem ver isso, da minha vida profissional, né? Sem ver isso. Então, assim, ver as pessoas nas academias cheias, mas não confunda estar bonito como estar saudável. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Né? Não vamos deixar isso acontecer. Então, assim, quer fazer atividade física, quer intensificar, veja como está a sua saúde cardiovascular, acompanhe isso. Melhor do que os exames bons hoje, eles ainda melhores daqui a um ano. E isso garante longevidade. Eu acho que a prevenção hoje, com a modernidade, a prevenção é a alma do negócio. Então, assim, só quem sabe o que é um leite derramado para o arrependimento dessas pessoas de não fazerem isso, de terem feito essa prevenção, isso dói, assim. Você fala, poxa, mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para acolher, ajudar, mostrar os melhores caminhos. Obrigada pela oportunidade. Doutora, tem 2 perguntinhas que eu sempre faço aqui para os meus convidados, né? E vou fazê-las juntas. Se você pudesse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Um conselho, mas seria um conselho específico? Não, qualquer conselho. Da maneira que você quiser interpretar. Se você pudesse pedir um conselho para alguém e tirar uma foto com alguém. E eu amo os conselhos do meu pai. Meu pai a pessoa que eu tenho mais admiração na minha vida. Sobre... talvez não da parte de saúde, ele não é... não, ele não é não é o exemplo dessa pessoa que faz academia, que não é tão estressada, não. Mas ele, para mim, é o exemplo de índole, de que eu trabalho que edifica a pessoa, é um exemplo de empreendedor, é uma pessoa que, às custas de muito trabalho, venceu na vida e continua trabalhando como se não tivesse vencido na vida. Então, para mim, ele é o meu exemplo de que eu gosto dos conselhos dele, que nem sempre não, que nunca são o que eu gostaria de escutar, mas são os que eu devo... são os necessários. E a foto? Celene Teodoro. Não, depois que tem Celene Teodoro, a foto é só com eles. Aquilo ali é meu... Doutora, é meu oxigênio. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de trocar uma ideia aqui, de compartilhar muita informação relevante, muito conhecimento, né? Principalmente cardiologia, prevenção, um pouquinho da sua trajetória também. Com certeza tinha muito mais coisas para eu perguntar, mas a hora passa rápido, né? Falei demais. Gostaria de agradecer e agora deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Bruno, eu que agradeço. Realmente essa parte, assim,
internet, para mim, não é algo assim que eu faça com tanta facilidade como eu faço consultório. Cuidar de gente, para mim, é muito mais fácil. Mas eu acho que informações válidas e trazer informações baseadas em evidências, sem segundas intenções. Eu não quero te vender nada mirabolante, eu quero propagar conhecimento. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade, é muito bom. Eu agradeço pelo convite, espero contribuir com o canal. Estamos aqui para depois apresentar mais detalhes sobre o nosso setup. Opa, com certeza. Tá? Estamos aqui precisando à disposição. Obrigado, doutora, e grato a vocês que acompanharam mais um episódio, né, com a doutora Raíssa Simonato. Se teve alguma coisa que marcou para vocês aqui, né, nesse episódio, comenta aqui embaixo, curta também. Esse episódio isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas também, com informação relevante sobre negócio, empreendedorismo, saúde também, né, muito importante nos dias de hoje para toda a nossa sociedade, né, e gostaria de lembrá-los também, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, Momento Chave Podcast, estamos também no Spotify, Instagram e também no YouTube. Agradecer mais uma vez as empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra e a Credcis Sudoeste. Fiquem atentos ao nosso próximo episódio.